Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ele vai continuar a fazer em nós, através da palavra que será proclamada pelo nosso querido Frei Josué. Nós temos certeza que Deus está realizando uma obra maravilhosa em nossas vidas. Eu digo que quando nós experimentamos uma festa assim de uma comunidade, até mesmo de um sacerdote que aniversaria de sacerdote ou de vida, etc., a gente diz assim, é um pouco parecido com aquilo que tem nas lojas, né? Fala assim, olha, a loja fulano de tal faz aniversário, mas quem ganha um presente é você. A Canção Nova faz aniversário, mas quem está ganhando um presente é você. E o presente é o próprio Deus quem nos dá, através desses momentos de oração, e vai nos dar através dessa palavra. Então, com todo o amor que você tem pelo Frei, pela sua missão, pela sua comunidade, por aquilo que Deus tem feito na vida dele, reza pela sua saúde, entregando a vida e o coração dele, a família dele. Senhor, nós o entregamos nesta hora, colocamos o seu coração, colocamos, Senhor, o seu ministério, a sua vida em tuas mãos, Jesus, para que ele seja profeta para nós. Dá a ele todo o discernimento, toda a ciência, toda a ousadia, toda a unção nas palavras. Fala conosco, age em nós, cura-nos enquanto a palavra é proclamada, Senhor. Nós te pedimos. Ó Mãe de Deus, a nossa Mãe, Virgem Maria, nós o colocamos em tuas mãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Obrigado, Emanuel. Obrigado, Canção Nova, Padre Roger. Obrigado a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado. Antes de sentar, quem quer receber uma bênção de Nossa Senhora? Acabei de chegar de Fátima, eu quero trazer essa bênção quentinha do altar do mundo para a vida de cada um dos senhores que estão aqui do Centro de Evangelização da nossa querida comunidade Renascidos em Pentecostes, nosso querido Padre Moacir. Viu, Padre Moacir, a sua obra de Deus? Vamos aplaudir? E então recebam essa bênção. Deus, pelas mãos de Nossa Senhora de Fátima, desde o seu santuário lá em Portugal, derrame uma bênção especialmente sobre o seu impossível, sobre sua grande necessidade nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo a partir do 16. É muito fácil. Atos dos Apóstolos 16, 16. Eu queria, através dessa palavra, que Deus renovasse a nossa esperança, da conversão nossa, da nossa salvação eterna, mas também das nossas famílias. O mundo será melhor quando as nossas famílias estiverem melhor. Por isso, vamos cheios de confiança, nos alimentar dessa palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela alimenta a nossa alma, ela responde às nossas expectativas. Por favor, pare, assim não fique, se você puder, não fique saindo, se movimentando, pegue a Bíblia, ou se não está com uma Bíblia, escute a palavra. Quem escuta e guarda no coração essa palavra faz um milagre. Abra o seu coração, queira que o seu coração seja essa terra boa, onde essa semente da palavra é lançada e dará muitos frutos. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava, que tinha o espírito de Pitão, o qual, com suas adivinhações, dava muito lucro a seus senhores. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação.
Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se. Voltando-se para ela, disse ao Espírito: ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora, ele saiu. Vendo seus amos, seus patrões, que se lhes esvanecera a esperança de lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao foro, à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram-se aos magistrados, acusando: estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhe terem feito muitas chagas, meteram-no na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo a todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crer no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua casa, por haver crido em Deus. Palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, nós estamos diante de uma história que pode ser, com certeza, a nossa, a de cada um de nós. Paulo e Silas estão em Filipe. Eu e você estamos aqui. E nós, como eles, estamos indo à oração. Por que você veio a esse encontro dos 20 anos da Canção Nova aqui em Brasília? Porque você veio, pela oração, buscar a sua salvação, a salvação da sua família, uma cura, uma libertação, uma esperança, uma graça, um favor de Deus. Então, o mesmo que aconteceu há 2000 anos atrás, acontece conosco, pode e deve acontecer conosco. Nós também precisamos ir à oração. Agora eu quero te dar uma advertência, para você que está começando, para você que já está indo
nesse caminho de oração há muito tempo. Quando você se decide mesmo por Deus, pela oração, você pode ter certeza que Deus aceita, mas Deus vai lhe provar. E a forma mais comum que Deus tem para nos provar é permitir que o mal se levante na nossa vida. E ele se levanta de duas maneiras. A primeira é com a mentira, é com a adulação. É a mais perigosa, porque às vezes a gente pensa até que é coisa de Deus e não é. A falsa profecia, uma falsa graça, uma falsa esperança, uma certeza que os nossos sonhos todos vão se realizar, não como Deus quer, mas como a gente deseja. Nesse primeiro momento da busca da oração, nós estamos buscando a nossa vontade. Nós queremos ser o centro, queremos que Deus nos atenda. E como somos muito imediatistas, e como somos muito rápido, queremos que tudo se resolva logo, facilmente somos enganados pelas mentiras de Satanás. Satanás nunca vai chegar na sua vida com uma coisa ruim, como um capeta aparecendo para você de rabo, de chifre, horroroso como ele é. Ele vai aparecer através de coisa boa, inclusive religiosa, usando a palavra de Deus. O demônio usa a palavra de Deus, Frei, use. Veja as tentações de Jesus. Se és o Filho de Deus, está escrito, lança-te abaixo, Salmo 90. Quem gosta aqui do Salmo 90? O demônio também sabe de cor e salteado. Estou dizendo isso não é para lhe assustar, mas para dizer, está pregando a palavra de Deus, é de Deus. Não, o demônio usou a Bíblia. Se és o Filho de Deus, pula, salta daqui. Porque está escrito, os anjos de Deus vão te socorrer. E Jesus disse para o demônio, também está escrito, não tentarás. Cuidado com, nem todo espírito que prega a palavra de Deus, não é porque é padre ou pastor, ou isso ou aquilo, que está falando corretamente de Deus. Muitas vezes o demônio também usa a boca de nós, pregadores. Frei, que coisa horrorosa. Pegue a Bíblia, Mateus 16, São Pedro, que no primeiro momento diz, quem é? Jesus pergunta, quem é o Filho do Homem? Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Logo depois, quando Jesus começa a falar de sofrimento, de cruz, de morte, aí São Pedro já chama-o do lado e diz, isso não te acontecerá, Deus não permitirá que isso te aconteça. O que é que Jesus disse para São Pedro? Afasta de mim, Satanás, tu pensas como os homens e não como Deus. Gente, cuidado com o engano de Satanás. Esse engano religioso, usar da Virgem Maria, usar até de músicas, de imagens, de oração, de falsas profecias, de falsas curas. Cuidado com o que você se mete. Aconteceu quando eles iam à oração, que uma moça, com o espírito de Pitão, um demônio da adivinhação, o demônio adivinha. Eu conversei com um exorcista, com uma pessoa que tinha conversado com um grande exorcista, não vou dizer o nome para não expor, e ele contou uma história que eu fiquei de boca aberta. Como a gente tem que ter cuidado com essas falsas profecias, viu, padre? Esse padre começou a atender uma mulher da igreja, que ela rezava pelas pessoas, e acerta muitas coisas, ela adivinha, e a gente pensa que é de Deus. O padre foi rezar por ela, aí quando começou a rezar por ela, ela se manifestou. Era um demônio terrível, dos piores do inferno. Quando ela voltou a si depois do exorcismo, o padre disse, o demônio só sairá de você se você renunciar a rezar pelas pessoas. Você não pode fazer isso, ele está usando do seu orgulho,
Você quer que muita gente vá atrás de você e até não estão deixando de se confessar, estão deixando de ir ao sacerdote para ir até você. Elas preferem que você reze por elas, a ir para o grupo de oração, a ir para a confissão, para os sacramentos. O demônio está fazendo isso para tirar as pessoas de Deus. Ela disse: eu não admito isso. O padre disse: mas você está sendo usada pelo demônio. Ela disse: mas as pessoas gostam de mim, as pessoas me procuram e eu adivinho. Eu não vou deixar. Ainda hoje vive dentro da igreja, atendendo as pessoas pelo demônio. Estou dizendo isso para você, não é para fazer medo. Não vá atrás de qualquer espírito. Veja a vida da pessoa. O tempo mostra tudo, meus irmãos. Aquela jovem adivinha, começa a falar palavras bonitas para São Paulo e Silas. Esses homens são servos de Deus, que vos anunciam o caminho da salvação. Sabe aquela pessoa que está todo mundo em silêncio, escutando a palavra, e ela começa a falar, a profetizar, a orar em línguas, mais alto que todo mundo, chamar a atenção. É isso que o demônio muitas vezes usa. Parece que é uma coisa de Deus, parece que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. O demônio escondido ali. E o que foi? Paulo escutou aquilo por pouco tempo, sim ou não? Diz a palavra, por muitos dias. Ou seja, São Paulo e Silas se enganaram. Homens santos de Deus, cheios do Espírito Santo. Diga para o seu irmão: e você? Você acha que você não vai ser enganado? Orai e vigiai. Eu e você temos que ter muito cuidado. A gente pode ser enganado pelo diabo. Ele chega dizendo coisinhas bonitas. Aquela pessoa chega para dizer para você: olha, você sofre tanto no seu casamento, mas o seu casamento é na igreja, é um sacramento. Você tem direito a ser feliz. Renuncie a essa pessoa e vai se casar de novo, vai se juntar. Não importa, você comunga espiritualmente, ou se você pode comungar porque Jesus veio para os pecadores. Ou você vai em outra paróquia, se confessa, ninguém sabe da sua vida, e você continua comungando. Toca para frente, sua vida é sua vida. Parece muito bonito. Parece um conselho de Deus, do inferno, para destruir o seu sacramento. Você já imaginou se Santa Rita de Cássia tivesse escutado uma história dessa? Quando ela descobriu que o marido dela era um assassino de aluguel. O que foi que ela fez? Desistiu daquele homem? Ou disse: tudo pode ser mudado pela força? Rezou, jejuou. E um ano antes dele morrer, porque Deus sabia que se ele se convertesse e voltasse de novo para o pecado, não tinha mais perdão, porque antes ele pecava por ignorância, mas quando ele conhecesse a verdade, ele não podia mais voltar àquela vida de pecado, e ele voltaria, porque ele era fraco. Um ano antes dele morrer, Deus o converteu, ele se batizou, fez os sacramentos, recebeu, se tornou um homem de Deus, e morreu para pagar um pouco seus pecados, como ele tinha matado tantas outras vidas. Aí vem a luta pelos filhos, que vão se tornar assassinos, que o tio pega e diz: eles aqui vão ser tudo assassinos, vão vingar a morte do pai. E ela, o que é que faz? Entrega seus filhos nas mãos do demônio? É assim mesmo? Já consegui salvar meu marido, agora meus filhos não. Dobra o joelho e tem coragem de dizer a Deus: Deus, se for para eles se perderem, leva. Eu prefiro perder para o Senhor do que perder para esse mundo, para o demônio. E Deus levou os 2 meninos. E depois deu um sinal a ela, que o marido e os 2 filhos estavam no céu. Depois se tornou uma grande santa. Passou por uma crise muito grande, uma depressão. Assistam aquele filme de Santa Rita de Cássia, vale a pena. Principalmente você, mulher ou homem, que sofre com a sua família. É grande a aprovação, mas maior é a graça de Deus. Nós buscamos o céu, meus irmãos. Felicidade aqui é muito pouco.
que é que adianta você ganhar o mundo inteiro, você tem uma família maravilhosa e você vê sua família ir para o inferno? O que é que adianta? Que ilusão é essa que a gente tem? Que a gente tem que ser feliz é nesse mundo, é curtição, é bem-estar. Não nos enganemos, essa é a esperança de quem não espera o céu. Deus, sabendo que a gente vai viver tão bem o céu aqui na terra, o depois da terra, Ele permite que a gente sofra. E Frei, por que é que muita gente ruim, má, que vive no pecado, vive gozando, se não é tão feliz? Deus é tão bom, que sabe que essas pessoas vão sofrer eternamente no inferno, que Ele faz com que elas gozem de prazeres aqui na terra. Por isso não se compare com ninguém. Você sabe onde você pôs a sua fé. Confie em Deus. Resista. E quando a gente corta com a ligação com o demônio, quando a gente faz como São Paulo, eu te ordeno em nome de Jesus, saia dela. Quando você corta com o demônio, pode ter certeza que ele vai lhe perseguir. Ele vem agora com a segunda fase, a fase da acusação. Primeiro é a adulação, para tentar te enganar, te tirar os olhos de Deus. Quando ele não consegue, quando você renuncia ao diabo, aí ele vem com a maldade. É igual aquela pessoa que quer ganhar você de todo jeito, aquele falso amigo, aquela falsa amiga. É igual o político ruim, no tempo da campanha, ele promete tudo, ele é bonzinho, ele beija todo mundo. Quando ele ganha, ele se torna perverso, ditador, faz tudo para lhe prejudicar. Quem não é amigo dele, ele mata na unha, ele faz de tudo para perseguir, para destruir aquela pessoa. Quem já viu essa história aqui, levante a mão. Isso é o demônio. Quer entender o que é um demônio? Ele é assim, ele vem lhe adulando. Se você não quer nada com ele, aí ele mostra a face mais perversa dele. Ele usa os donos daquela menina, ou seja, ele estava no controle da vida daquela menina. Quando aquela menina foi liberta, quando aquela vida foi liberta pelo sangue de Jesus Cristo, ele então ficou nos seus donos, que perderam o quê? O lucro. Essas coisas do demônio. Por que é que a pessoa muitas vezes tem pacto com o demônio? Enrica de uma hora para outra, entra numa sociedade secreta, faz um voto que você não sabe nem o que é, nem a família pode saber, ninguém pode saber. De um dia para outro você enrica, você começa a ter carro, casa, tudo vai bem na sua vida. Olhe como morrem essas pessoas. Olhe como é a morte de uma pessoa que fez um pacto com o maligno. Não olha a vida dela não, olha o fim. Olha como termina a vida dessas pessoas. Olha a herança maldita que elas deixam para os seus descendentes. Aí o demônio começa a acusar, como ele faz. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Ele começa a acusar. E aí ele usa a boca daqueles homens que perderam o poder do lucro e diz: esses homens são judeus, vão até atrás das autoridades, no caso aqui, as autoridades judiciárias daquele tempo, Império Romano, seus juízes, seus magistrados, e dizem: eles estão amotinando a cidade, não querem nem saber quem são. São Paulo era um cidadão romano, ele não podia ser julgado senão diante de César. Cometeram uma grande injustiça, mas o demônio não quer nem saber. Ele tem muitas dessas autoridades nas suas mãos, tanto políticas, de direita e de esquerda, tanto como judiciário, legislativo, executivo, tudo. Muitos estão lá com pacto com o diabo, pode ter certeza absoluta disso. E eles não querem nem saber, não respeita nada, o direito é o que eles acham. E aí vão decidindo, mandam que sejam flagelados, 40 menos 1, 39 chibatadas, rasgam a roupa dele, o povo se amotina, a voz do povo é a voz de Deus, será? Tenha cuidado, meus irmãos, como as pessoas se deixam enganar pela mídia,
O demônio vai brincando com a opinião pública, e as pessoas que não têm Deus, não têm uma vida de oração, elas se deixam, elas vão, a Maria vai com a outra, todo mundo está falando assim, você começa a falar e pensar igual ao mundo, você nem pensa o que é que Deus está pensando de tudo isso, você não tem tempo nem para pensar, a coisa é, você se envolve em tudo isso. Daqui a pouco, 39 chicotadas, como Jesus, só que Jesus recebeu muito mais, né? Segundo o Santo Sudário, as costas todas destruídas. Imagine, aquilo ali quando pegava nas costas, eram cheios de pregos, de pedaços de ferro, de ossos, rasgava a carne. Foram jogados na prisão, mas o demônio, ele quer humilhar, ele não só quer judiar da pessoa, mas ele quer humilhar, quer nos levar realmente a gente a desesperar de Deus. Meu Deus, eu estou lutando para o Senhor, eu renunciei ao mal, eu estou lutando por uma vida de santidade, isso acontece comigo, que injustiça, ninguém, as pessoas que eu mais fiz o bem, estão todas contra mim, a opinião pública, o que é que eu fiz? O demônio se junta com todos esses poderes e manda, olhe, sejam jogados na prisão, amarrados. Você imagine, eles não eram malfeitores, eram homens bons de Deus, pessoas honestas, foram amarrados nos pés e nas mãos, no cepo, e colocados na prisão inferior. Ou seja, qual é o lugar que o demônio quer que a gente, quando está vivendo a fidelidade a Deus, fique? No fundo do poço. Ele quer que você padeça, você não quer me servir. Naquele filme de Mel Gibson, da Paixão de Jesus, quem já assistiu aqui, tem uma cena que é muito forte. Enquanto Jesus está sendo lapidado, não sei se vocês lembram disso, o demônio está com um ser nos seus braços, e ele vai dizendo, olha como é que eu trato os meus filhos, e olha como Deus trata os filhos dele. O demônio fica dizendo para você, você está lutando pela santidade, por Deus, pela salvação da sua família, pela verdade, e olha o que você recebe, olha o que eu podia lhe dar, tudo isso aqui é meu. Só que não queira nada do demônio. É melhor sofrer estando na graça de Deus, se Deus assim permitir, do que gozar fora da graça de Deus. Levante a mão e diga, é isso que eu quero, Senhor. Eu renuncio ao diabo para sempre. Eu não aceito nada do demônio. Me ajude, Senhor, a suportar essa provação e a perseverar na tua graça. Isso não é uma brincadeira, meus irmãos, isso é muito sério. Porque se naquela hora você não tiver equilíbrio e oração, agora eu lhe digo uma coisa, Deus nunca permitirá que você passe por uma provação maior do que as suas forças. Diga amém. E com a aprovação, Ele vai lhe dar a força e a graça de você sair dela e sair mais que vencedor. Você vai sair dessa aprovação um homem, a pessoa de Deus. E tudo isso que você está sofrendo é muitas vezes pela salvação da sua família, é pela salvação dos seus pecados, é pela reparação de tanta coisa ruim que a gente já fez nessa vida, para que quando a gente morrer, a gente não passe tanto sofrimento no purgatório, antes de ir para o céu. É melhor passar sofrimento aqui na terra, do que você ficar tanto tempo no purgatório, que o sofrimento do purgatório é muito grande, meus irmãos. Então não se desespere. Eu sei que é fácil a gente dizer isso, mas eu não estou dizendo com irresponsabilidade, não. Estou olhando para você, sei do drama que você está passando, e nós também passamos dramas, dificuldades. Há 2 anos atrás, Deus me permitiu passar por pânico noturno. Quem aqui já teve, não precisa levantar a mão, quem já teve uma crise de pânico sabe o que eu estou falando. Uma sensação do inferno, que você vai morrer iminentemente, o coração dispara, uma coisa horrorosa. A única coisa que eu podia sustentar naquela hora era a misericórdia de Deus, e eu sabendo, Deus nunca vai permitir que eu seja provado além das minhas forças. Deus está aqui comigo, eu não consigo sentir, eu só sinto esse desespero, uma vontade de sair correndo, de não ficar parado. Por outro lado, um medo pavoroso de tudo e de todos, medo de sentir medo.
Naquela hora eu me ajoelhava, tentava respirar diante do quadro de Jesus misericordioso e dizia: Jesus, eu confio em vós. Tirava com uma mão, sabe? Sabe como é tirar com a mão? A paz voltava. Eu aceito, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui comigo. Jesus disse: sabe por que eu estou deixando você passar por isso? Para você ver o que é o pecado, o que é o inferno, e para você ver que muitos filhos meus estão passando por isso. Ajude-os. Faça com que eles confiem na minha misericórdia. Não é brincadeira, gente. Nossa vida às vezes tem noites escuras demais. Tem hora que você pensa que não vai suportar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quem tem sofrido muito aqui, de verdade, levante a mão. Tem um bocado de gente que não tem sofrido, graças a Deus. Mas quem tem sofrido muito, eu digo para você: Deus está honrando a sua fé. Você nunca passaria por um sofrimento desse se você não fosse capaz de vencê-lo com Jesus. Aplauda isso, porque isso é uma verdade. Força, minha gente. Como é que a gente vai ser uma geração de gente forte e guerreira se a gente não passa por nenhuma provação? Somos uma geração, me perdoe, estou falando de mim, geração de obesos, física e espiritualmente. Somos uma geração fraca. Somos uma geração do aqui e agora, do sentimento. Se não for uma coisa muito sentimental, por isso que a droga faz tanto sucesso com nossos filhos. Porque a gente tem que estar bem. É só sentimento. Quando é para aguentar a cruz, um casamento, uma profissão, o dia a dia, a rotina, aí não aguenta. Porque não fomos provados. Não passamos pela loucura de uma guerra. Não passamos por uma dificuldade familiar, talvez desde criança. Achamos tudo pronto. Veja os nossos pais, nossos avós, sofreram muito mais que nós, gente. Quem aqui tem os pais que vieram da roça? Só Deus sabe o que esse povo passou. Inclusive para que a gente pudesse estudar, ser melhor, crescer um pouco na vida. Amados, não desanimamos. Diante daquela prisão injusta, quando o demônio nos joga no fundo do poço, façamos como Paulo e Silas. Voltemos a louvar a Deus. Voltemos a cantar os louvores de Deus. Voltemos a proclamar que Jesus é o Senhor. Ergamos as nossas mãos, a nossa voz. Ergamos todo o nosso ser para o louvor. E até aqueles que nos fizeram, que foram instrumento de Satanás, como aquele carcereiro foi, jogou-os no fundo da prisão, os maltratava, até aqueles que nos fizeram as feridas, aqueles que nos abandonaram, até aqueles que foram usados pela boca de Satanás para nos acusar, eles serão alcançados também. Por isso a graça do perdão. Quem quer receber hoje uma grande bênção para você e sua família, fique de pé e diga: Jesus amado, de todo o meu coração, eu peço perdão de todos os meus pecados. Diga forte: eu me arrependo dos meus pecados. Eu renuncio a Satanás, a todas as suas mentiras. Senhor Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.